porque será grande a vossa recompensa no céu. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, nós fazemos agora uma pausa no tempo comum. Já havíamos caminhado 30 domingos do tempo comum, e então a igreja faz uma pausa, a igreja no Brasil, neste domingo, para realocarmos uma solenidade que seria originalmente celebrada dia 1º de novembro. E então celebramos hoje aquilo que celebraríamos dia 1º, Todos os Santos. Mas para iniciarmos a nossa reflexão, olhemos para o Evangelho que acabamos de contemplar, o Evangelho que acabamos de ouvir, que foi proclamado. É o capítulo 5 de São Mateus, é o início de São Mateus. E o primeiro dado importante para nós, para a nossa catequese permanente, é o fato de que o Evangelho de Mateus é o Evangelho dos grandes ensinamentos. Não nos esqueçamos disso. Evangelho de Mateus é o Evangelho catequista por si só. Nele Mateus nos traz 5 grandes blocos de ensinamentos. Não vamos passar por todos os 5, obviamente, mas o primeiro bloco é este, inaugurado agora, o bloco do capítulo 5, que é o bloco das bem-aventuranças. O discurso das bem-aventuranças, ou ainda o Sermão da Montanha, ele vai se estender por mais capítulos depois do 5. É um grandioso discurso, e alguns vão dizer que é a coluna vertebral do Evangelho de Jesus Cristo, não somente do de Mateus, mas dos 4 evangelhos. O centro vai ser o discurso das bem-aventuranças. Sabemos bem que não foi esse discurso dito de uma vez só por Jesus, por vários indícios e vários estudos, mas estes discursos do alto, os discursos da montanha, foram recolhidos, colocados em um só bloco, e este bloco dado o nome de discurso da montanha, ou o sermão da montanha, ou as bem-aventuranças. Começa com estas 9 bem-aventuranças, diferente do outro evangelho, mas estamos olhando agora o Evangelho de São Mateus. Então, Evangelho de São Mateus, o Evangelho dos ensinamentos, 5 grandes blocos. O primeiro bloco de ensinamento, o bloco das bem-aventuranças. O bloco das bem-aventuranças abre o ministério de Jesus. É o bloco inaugural da vida pública de Jesus segundo São Mateus. E nesse discurso, Jesus já deixa claro, muito claro, algo importantíssimo. Ele já vai deixar evidente quais são os princípios pelos quais se rege o reino dos céus. As bem-aventuranças, portanto, elas são como que a constituição do reino de Deus. Num país nós não temos uma constituição federal, nós não temos um conjunto de leis, e sempre a constituição vai dizer da identidade daquele povo, daquela nação. A constituição vai traçar uma fisionomia daquele lugar. Da mesma forma as bem-aventuranças. As bem-aventuranças, portanto, são como que a fisionomia do reino. Vivendo as bem-aventuranças, da mesma forma que vivendo as leis vamos viver o espírito da nação, vivendo as bem-aventuranças nós vamos viver o espírito do reino. Óbvio, atenção, as bem-aventuranças não são regras frias, cruas, para que nós tenhamos êxito nesta vida. Não pensemos assim. Se eu cumpro as bem-aventuranças, eu terei êxito nesta vida. Não. As bem-aventuranças são regras, ou melhor, não vamos usar essa palavra regras. As bem-aventuranças são um chamado, uma convocação. Cada bem-aventurança é uma trombeta eloquente da voz divina, para nós vivermos de acordo com o reino. Ora, se elas são a constituição do reino, se elas delimitam a face do reino, vivendo as constituições do reino, vivendo as bem-aventuranças, nós vamos viver de acordo com o reino.
Lembremos também aquilo que Jesus disse em outros momentos do Evangelho: o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus já chegou e o reino de Deus está entre vós. Alguns interpretam esta frase de Jesus de modo apocalíptico: meu Deus, é o fim do mundo, as coisas vão acabar. Não. Quando Jesus diz o reino está chegando, o reino já chegou, o reino está no meio de vós. Quem é o reino? O reino é uma pessoa, o reino é Ele. Bem-aventuranças, constituição do reino, para vivermos o reino já chegou, o reino é Jesus Cristo. Ou seja, resumindo tudo isso que nós falamos até agora, se nós queremos viver o reino, se nós queremos viver com Cristo, as bem-aventuranças são um excelente caminho para esta vivência. Para chegar ao reino é preciso, assim, desta forma, a união com Jesus. Agora, que outro nome nós podemos dar a esta união do homem, criatura, com o seu Criador? Santidade. Entramos e entendemos a liturgia de hoje. A união do homem com o Senhor, isto é a santidade. Não nos esqueçamos disso. Para entrarmos no reino, e só entraremos no reino quando o homem estiver unido ao seu Senhor. Há 3, 4 semanas nós ouvimos aquela festa do banquete, em que o rei preparou um grande banquete, e então ele sai convidando, manda os empregados saírem convidando. O rei convida, e só entrará no reino os que são convidados pelo rei, e só entrará no reino os que forem chamados pelo rei, e só entrará no reino aqueles que estiverem dispostos e com as vestes da unidade como rei. Portanto, a unidade se chama santidade. Unir-se ao Senhor, isto é santidade. Hoje, modernamente, vão dizer configuração com o Senhor. A configuração, a união, a harmonia, o vínculo com o Senhor, é isto que é santidade, e é isto que nos leva para o reino. Santidade, celebração de hoje. Afinal, hoje celebramos a solenidade de todos os santos. Agora, quero aqui fazer um alerta. A celebração de hoje não é somente a celebração de São Pedro, São Paulo, São Vicente de Pallotta, Santa Teresinha, não é somente a celebração dos santos conhecidos, mas é a celebração de todos. Mas padre, quem são estes todos? Vamos entender agora. A celebração de hoje, minha gente, infelizmente ou felizmente, depende do ponto de vista, ela é transferida para o domingo. Ela é transferida para o domingo porque dia 1º não é feriado. Então a igreja, querendo que os seus fiéis santifiquem este dia, esta solenidade, leva para o domingo. Mas a solenidade de todos os santos, ela está intimamente ligada com a solenidade do dia 2. Por isso que dia 1, todos os santos. Dia 2 de novembro, fiéis defuntos, os mortos, o dia dos mortos, os falecidos. Por quê? Porque no dia 1º e no dia 2 nós celebramos todos os mortos. No dia 1º, todos os santos, nós celebramos todos os mortos que estão no céu. Isso é celebrar todos os santos, todos aqueles que estão no céu, os conhecidos que estão nas glórias dos altares e os desconhecidos, os santos anônimos, que viveram a configuração, a unidade com o Senhor em vida e por isso agora recebem a palma da santidade na glória eterna. Todos os santos. Portanto, dia 1º, todos os santos, todos os que estão no céu. E não nos esqueçamos, o céu não é um lugar físico, viu gente? Não é um lugar físico. Por isso pode caber muita gente no céu. O céu é Deus. O céu é o coração de Deus. Por isso que aqueles que estão no céu contemplam Deus face a face. E por isso que aqueles que estão no céu são santos. E no céu só podem entrar os santos. Mas padre, se eu não morrer em pura santidade? Ora, por isso que nós celebramos o dia 2. Porque no dia 2 nós celebramos os mortos que estão no purgatório. Veja, muito protestante critica a igreja por causa do purgatório. De onde a igreja tirou o purgatório? É só a gente estudar um pouquinho que a gente descobre de onde a igreja tirou o purgatório.
No dia 2 a gente medita sobre isso, hoje é sobre todos os santos. Mas o purgatório existe e é uma verdade de fé. E o que é o purgatório? O purgatório é um abraço da misericórdia de Deus, que ao nos contemplar, saindo deste mundo ainda impuros, nos oferece um tempo de expiação, de purgação, de purificação, para chegarmos puros no céu. Isto é o purgatório. Celebrar dia 1º, todos os santos, e dia 2, finados, é celebrar todas as almas que foram salvas. As salvas que precisam de purificação no purgatório, este tempo não permanente, mas temporário, e as almas que já estão na permanência da glória de Deus. Como não maravilhar-se com isso? É a misericórdia de Deus que nos dá ainda depois da morte uma chance, mas para lograrmos esta chance nós precisamos buscar em vida os recursos, e a minha vida, a minha conversão em vida. Enfim, todos os santos é a festa dos mortos, salvos que estão no céu. Ambas celebrações, portanto, nos remetem e nos apontam para uma única realidade, a realidade que nós ouvimos na primeira leitura. Tiraram aqui o lecionário do padre, eu não lembro de cabeça a primeira leitura, né, diácono? Você vai ver só essa pegadinha que vocês fizeram comigo agora. Mas a primeira leitura do livro do Apocalipse, João tem uma visão, e diante do trono aparece 144 mil. Quem são estes? Os santos da antiga aliança. Nós ouvimos, a gente é bom de ouvir, a gente guardou a primeira leitura. Depois aparece uma multidão com as vestes alvejadas. Quem é essa multidão? Os santos da nova aliança. Mas existe um dado comum entre eles: eles estão diante do Cordeiro. O que nós acabamos de falar? Santidade é a união com o Senhor. E uma vez unido com o Senhor, perecendo nesta vida, recebo a unidade, a união completa com o Senhor no céu. Me coloco diante do Cordeiro. Isto é o santo. Depois, queridos irmãos, não podemos esquecer que hoje nós celebramos, portanto, o céu. Celebramos a chance e a oportunidade, o dom da misericórdia que o Senhor nos dá de estarmos com Ele. Celebramos, queridos irmãos, a vida verdadeira, a eternidade. E celebramos hoje também uma grande necessidade, ou melhor, ao celebrarmos a solenidade de hoje, pedimos a superação de uma grande necessidade: o desapego desta vida, o desapego de nós mesmos. Por que nós não vamos para o céu? Porque nós estamos com os pés demasiadamente enraizados na terra. São Vicente Pallotti tem uma citação lapidar, uma das suas cartas, ele escreve assim: no nosso coração haveria mais céu se não houvesse tanta terra. E às vezes muitas almas se perdem, ou seja, não vão para o céu porque os pés estão demasiadamente presos a esta terra. Esquecem de voar com o coração, com as obras, com a bondade, com a vontade para a união com o Senhor. Então nós celebramos hoje todos os santos, celebramos todos os homens que disseram sim a Deus. A gente não precisa ficar falando homens e mulheres, todo mundo entende. Língua portuguesa aceita apenas homens como a totalidade, né? Não vamos entrar nessa ideologia de gênero aí não, viu gente? Católico não entra nessa todos, todas e todes não, para lá. Então celebramos todos os filhos de Deus que disseram sim a Deus, e dizendo sim se uniram a Ele. São todos os homens e mulheres que usaram a sua liberdade para se unir a Deus de forma radical. O que quer dizer de forma radical? Amando a Deus acima das coisas criadas, acima de todas as coisas. Celebramos hoje todos aqueles que responderam ao chamado do rei que se preparou um banquete e saiu buscando os seus. Todos nós, eu, você, todos nós recebemos um chamado ao céu. E é isso que parte o coração de Deus, porque recebemos este chamado e jogamos este chamado no lixo. Recebemos este chamado no nosso batismo. Quando eu sou batizado, me é purificada a alma do pecado original. Quando eu sou batizado, eu sou incorporado na igreja católica. Mas quando eu sou batizado, eu recebo esta vocação à santidade, ao céu. É como se o Espírito Santo dissesse assim: filho, a porta está aberta agora, entre. Você recebeu o convite.
Mas a gente não quer entrar. A gente não quer entrar porque o nosso coração está cheio de terra. O Senhor nos chamou ao céu. Então celebrar todos os santos é também celebrar este chamado que o Senhor nos faz para o céu. E não somente celebrar como uma festa alheia de terceiros, mas como a nossa festa e como o nosso sim. Eu quero o céu e eu vou para o céu, custe o que custar. Eu vou lutar contra mim mesmo e contra os inimigos de minha alma para ir para o céu. Jesus veio a esta terra para isso, para nos ajudar nesta empresa, nesta empreita. Jesus veio para nos levar à felicidade eterna de Deus. Por que ele morre na cruz? Não é em vão, não é porque é bonitinho, jamais. Não existe inhos, bonitinho, carinhosinho na história de Jesus. Existe a radicalidade da força do Espírito Santo. Então, Jesus veio para nos levar para o céu, nos veio para relembrar, somente comigo você vai para o céu. Nos veio porque a felicidade eterna é o fim da nossa vida. E entendendo que a felicidade eterna é o fim da nossa vida, se eu não busco esse fim, eu me frustro no meio. Aquele que não busca a finalidade da sua vida se frustra no meio. Quantas pessoas frustradas na nossa existência pelo motivo de que se esqueceram de que o seu fim é o céu e não mais o buscam. Ora, se eu não busco mais a minha finalidade, se eu não tenho mais diante dos meus olhos o fim da minha existência, o para que eu fui feito, então eu vou me frustrar. É como um martelo. Se o martelo não serve para martelar, ele é um martelo frustrado. Pode servir para 1000 coisas, mas não vai servir para o fim. É um martelo frustrado. Nós temos um confrade, Diácono João, você já ouviu essa fala, né? Esse confrade diz assim: qual é o contrário de alto? Baixo. O contrário de gordo? Magro. O contrário de claro? Escuro. E qual é o contrário de santo? Aí a maioria diz pecador. Não, porque todo santo foi pecador. Qual é o contrário de santo? Falido. Porque ele faliu na sua vocação, na sua finalidade de vida. Que triste se nós, chegando a hora da nossa morte, formos falidos, formos frustrados. Se diante do tribunal do justo juiz nós dissermos: Senhor, eu não busquei a minha santidade. Senhor, o presente que o Senhor me deu, o chamado ao qual o Senhor me chamou, eu não fiz nada com ele, pelo contrário, eu fiz pouco caso. Que triste. Ora, para aquele que não amou Deus em vida, que não respondeu ao chamado de Deus em vida, não resta outro destino senão o fogo do inferno. Não é porque Deus é mau, mas porque eu escolhi em vida, escolhi dar as costas à santidade. Que maravilha a misericórdia nos oferecendo hoje a celebração do grande mistério do amor de Deus, que quer nos fazer participantes do seu banquete, que quer nos fazer participantes da sua felicidade. Por isso, minha gente, vamos acordar. Começar por mim. Quando eu preparei essa homilia, eu repeti para mim: preciso acordar. A coisa está feia, eu preciso acordar. Nós precisamos acordar. A segunda leitura vai nos fazer, de novo aqui, diácono, sumiu minha segunda leitura. Vamos acordar, porque a segunda leitura vai nos lembrar o que é a santidade: unir-se a Cristo para ser semelhante a Ele. Portanto, se nós queremos ir para o céu, façamos como aquela mulher, agarremos os pés do Senhor, lavemos os pés com as nossas lágrimas. Ou então, como aquela outra, toquemos a barra do seu manto, mas não larguemos, fiquemos com o Senhor, porque Ele é a fonte da santidade e nada se pode sem Ele. Portanto, hoje, nessa celebração de todos os santos, nos perguntemos: como está a minha união com o Senhor? Se eu morresse hoje, agora, se o Senhor me chamasse para Ele agora, eu seria um dos que estariam no céu? Ou eu seria um dos que por méritos meus seria condenado ao inferno? Não basta somente cumprirmos os 10 mandamentos. É claro, atenção, 10 mandamentos, condição sine qua non. 10 mandamentos, primeiro passo, é a porta, mas não é o suficiente. Se cumprirmos com fidelidade os 10 mandamentos, seremos salvos. Mas para ser santo é preciso muito amor. Cumprir os 10 mandamentos é como estancar a hemorragia. Não vou morrer eternamente, mas não estou curado. Então comecemos amando muito o Senhor, buscando muito a nossa união com o Senhor, cumprindo os 10 mandamentos, e depois dos 10 mandamentos, alargando, escancarando, redimensionando o nosso coração. Porque santidade é isso, é o coração que não cabe no peito, é o coração, e
hiperdimensionado, porque nele há muito amor. Santidade, minha gente, começa pela fé. Então nos perguntemos: como realmente está a minha fé hoje? É a fé da conveniência? É a fé da aparência? É a fé do costume, da tradição dos meus antepassados e por isso eu sigo? Uma fé inconsequente, inconsciente? Ou é a fé convicta, que eu, ainda que não perfeita, estou buscando alimentá-la? Que fé é a minha? Primeira bem-aventurança do Evangelho de hoje é aquela que nos aponta o caminho, é o segredo, é a chave, sobretudo, para este enlarguecimento do coração. Bem-aventurados os pobres em espírito, ou seja, aqueles que não se têm gigantes dentro de si, mas são pobres de si, que desacreditaram de si mesmos. Por isso Paulo vai dizer, São Vicente Paulo: eu sou nada, nada, nada em pecado, eu não tenho valor algum, mas eu tenho o valor da fé, e a minha fé está toda depositada naquele que é o autor da fé, aquele rei que preparou o banquete e me chamou. Portanto, se eu quero ir para o céu, se eu quero ser santo, e eu devo, porque é meu chamado, a minha vocação, não ser um frustrado, falido, então eu preciso ter fé, buscar a união com o Senhor, tendo fé, e com humildade, reconhecendo que a santidade não vem de mim, eu não sou não sou merecedor da santidade, mas eu preciso do Senhor para ser santo. Bem-aventurados os pobres em espírito. Depois, nos intensifiquemos no amor, na Eucaristia, na generosidade, nos sacramentos, para que a união seja cada vez mais perfeita, e cada vez mais perfeita ela seja um dia uma união no céu. Portanto, queridos irmãos, a santidade não é utopia, não é a história da carochinha, a santidade não é impossível, vamos excluir isso do nosso imaginário. Santidade não é coisa de padre, de freira, de beato, de beata, daqueles que ficam dentro dos conventos, dos seminários, dos mosteiros. Não, santidade é para todos nós. Por isso celebramos todos os santos, pessoas comuns como nós, e por isso é belo celebrar todos os santos. É bela essa celebração, porque nós percebemos: opa, muita gente que caminhou do meu lado, que passou por mim, está no céu, é santo. Muita gente é santo, e o que é que me falta? E o que é que me falta para também ser santo? E a resposta é muito clara: vergonha na cara. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.